paz do Senhor, estamos com mais uma pré-aula para classes de adultos, com esta lição aqui do primeiro trimestre de 2023, CPAD, classes adultos, a lição de número 5, que é para o dia 29 de janeiro de 2023, tem como título O Avivamento na Vida da Igreja. Este é o canal O Som do Clarim, e nós te convidamos a fazer parte do nosso projeto. Você pode se inscrever clicando nesse botão vermelho aí no seu canto inferior direito. Coloque a opção Todas, né? E assim ative o sininho de notificações, coloque a opção Todas e receba nossos vídeos em primeira mão. Nós te agradecemos aí de coração. Participe, coloque seu comentário aí embaixo, deixe sua sugestão, estamos aqui abertos à sua participação. O avivamento na vida da igreja. Texto áureo diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4. A verdade prática nos diz que ao longo dos anos a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Texto para nossa meditação está em Atos, capítulo 2, 1 a 13, que nós vamos fazer a leitura nesse instante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Esse texto é um texto bastante conhecido de toda a igreja. Atos, capítulo 2, os primeiros versículos. Aqui se cumpre a promessa de Jesus Cristo, pois ele havia dito para os seus assim: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então aqui está se cumprindo toda a palavra de Deus. Nesta lição, nós temos o seguinte: o avivamento produzido por intermédio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. É uma promessa que diz respeito tanto a todo crente salvo em Cristo Jesus, como a todos aqueles que hão de ser salvos. Na sua época, eles também receberão. É uma promessa contínua a todos quantos o Senhor nosso Deus ainda chamar. Então, é para nós, para nossos filhos, para toda a nossa descendência que realmente abraçar a fé, se converter e buscar essa renovação, esse avivamento, esse batismo com o Espírito Santo. Então, nós temos como objetivo, primeiro, expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo, né? Examinar o dinamismo da Igreja Apostólica e também demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais.
Nos primeiros dias da igreja, nós chamamos de igreja apostólica, o povo de Deus era realmente avivado, caminhava na direção e no poder do Espírito Santo. Então eles buscavam realmente, eles tinham esse desejo de receber esse poder de Deus. Então nós temos que observar que a igreja primitiva ela era objetiva, ela tinha a vontade e o desejo de viver sob o poder do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, realmente, esse poder de Deus é para todo aquele que crê e buscar. O chamado é abrangente e foi o Senhor quem ensinou. A condição para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Ninguém que não é salvo poderá receber o batismo com o Espírito Santo. Sendo necessário arrepender-se, crer no Evangelho, pois se arrependendo e crendo no Evangelho, realmente receberá a salvação e realmente deverá buscar de Deus através da oração. Então será realmente cheio do Espírito Santo e receberá. Quando buscar de todo o coração, Jesus pode batizar com o Espírito Santo. A promessa é para todos os salvos, todos os salvos. Então, não foi apenas para aqueles no dia de Pentecostes, é para todos quantos nosso Senhor chamar, buscar de coração, então receberá. A promessa é para todos. Então, nós vamos observar que o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, é necessário passar pelo novo nascimento, por uma vida de santificação e buscar esse batismo, tá certo? Observe o dinamismo da igreja apostólica, aqui na segunda parte da lição. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes, porque toda a referência da igreja antes de Pentecostes era no futuro. O próprio Jesus diz: edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, mas eu edificarei a minha igreja. E depois de Pentecostes, então, nós temos ali a inauguração da igreja como agora selada com o Espírito Santo, porque o Senhor ele falou grandemente sobre isso. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, lá em Êxodo 40, a partir dos versículos 34, a igreja também foi consagrada pela descida do Espírito Santo em Atos 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. A partir dali, nós vemos os discípulos com outras atitudes, com ímpeto, com poder para pregar o Evangelho, e a igreja se espalhou pela face da terra. A igreja, depois de Pentecostes, observe, os sinais do poder de Deus, ali em Atos, nós vemos então, eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja agora pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. Havia também temor e operação de muitas maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Então, o avivamento espiritual na igreja apostólica revela um compromisso profundo nessas esferas, a esfera espiritual e a esfera social. Vimos ali essas duas esferas na plenitude. Então, um ministério ungido para os dias atuais é a última parte dessa lição que nós vamos comentar agora. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Por quê? Porque o ministério deve ser um ministério ungido para suprir as necessidades desses dias atuais. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, porque conversão é milagre. O maior milagre é ver vidas transformadas, convertidas pelo poder e atuação do Espírito Santo, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para que Jesus cure, e assim acontecem muitas maravilhas,
porque a unção do Espírito Santo deve estar sobre nós. Então, autenticados por Deus, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio de instrumentos formais e acadêmicos, dentro desses padrões que temos aí, né? Padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos, etc. Esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas não são o suficiente. Mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu com Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então, nós precisamos da unção do Espírito Santo, nós precisamos do poder de Deus em nossas vidas, para que Cristo seja glorificado, seu nome seja glorificado e vidas venham ser salvas pelo poder de Deus. Então, o ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Cristo e não o ser humano, não o homem. Não é por acaso nosso Senhor declarar que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Obra que glorifica a homem está fora aí, está fora do padrão de Deus. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade nesta obra do Senhor. Então, a obra de Deus ela precisa de homens cheios do Espírito Santo para, nestes últimos dias, cumprir toda a missão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que faz toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica é a unção do Espírito Santo. E foi essa unção que fez a diferença. Não podemos deixar de chamar, né, por Deus, de clamar por Deus e de entrar nessa chama gloriosa, chama pentecostal. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje para nossas vidas e nós não podemos deixar que isso venha realmente coroar a obra de Deus. Que o Espírito Santo ele unja a sua vida, que o Espírito Santo te dirija, que o Espírito Santo nos dirija nesses últimos dias para fazermos a contento a obra do Senhor. A todos, nosso muito obrigado pela atenção. Até uma próxima pré-aula, tá certo? Então, com a chama de Deus em nossos corações, nós faremos a obra do Senhor e ganharemos almas para Cristo. A palavra de Deus diz que quem ganha almas, sábio é. Quem ganha almas, sábio é. A todos, nosso muito obrigado. Que o Espírito de Deus avive sua vida, porque a igreja precisa ser avivada com a chama do Espírito Santo. Nós te agradecemos pela atenção, pelo carinho e até uma próxima pré-aula. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, todo-poderoso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar aqui na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome. Assim te agradecemos pelo privilégio de estar com estas aulas, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, engrandecendo o teu nome e propagando, Senhor, a tua mensagem salvadora, santificadora. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.